processo de ensaios do Momo e o Senhor do Tempo aconteceu em 3 etapas. A primeira foi pré-pandêmica e a gente terminou dia 15 de março. Eu lembro bem que no dia 16 a gente não podia mais se encontrar. A segunda foi no Espaço Japi, em Jundiaí. E a terceira foi no processo de retomada cultural aqui em São Paulo. Bom, tô aqui no primeiro dia de ensaio do Momo e o Senhor do Tempo, uma equipe super legal, tudo certo, produção, tudo em cima. Peguei os atores, trouxe para um lugar separado por causa da pandemia, todo mundo fez teste, então eles estão ali quietinhos e aí todo dia de manhã eles só encontram com eles mesmos e eu. Aí todo dia de manhã a gente vem aqui nesse espaço, que é o Espaço Japi, e vem ensaiar para poder entregar o projeto e fazer o espetáculo. E eu fiquei meio de fazer um diário de bordo. E esse é o primeiro dia do diário de bordo. No primeiro dia, como foi caótico, e é caótico, né? Porque a gente nunca sabe o que está acontecendo, tem cachorro latindo, gente entrando, choveu, chove, não chove. A gente organizou, colocamos tatame, organizamos todo o espaço para poder ensaiar, para poder organizar para ter um horário das 9 às 5 da tarde de ensaio e criação. Agora falando sobre a minha criação, né? Sobre um método que eu vou desenvolvendo nesses 20, quase 30 anos de teatro. Eu vou desenvolvendo e vou cada vez mais aperfeiçoando. Que é, primeiro, o que eu fiz? Eu peguei o livro do Michael Ende, o escolhido, né? A história escolhida, que é o Momo e o Senhor do Tempo, e tirei todas as ações do livro. Então eu fiz um roteiro de ação. Aí depois eu tirei todo o texto do livro. Eu tenho de um lado o roteiro de ação, do outro lado todo o texto. Aí desse texto eu vou diminuindo a história e faço um texto guia para entrar na sala de ensaio. Na sala de ensaio começa o processo de quem vai fazer o quê, qual é o perfil dos personagens, dos atores e tudo. Óbvio que a gente escolheu os atores pensando na história. Então, isso aconteceu e aí, primeiro, a gente fez o aquecimento, eu vou olhando toda a movimentação de cada um, vou escolhendo todo o ritmo de cada personagem e botando aqui na minha cabeça quem vai fazer o quê, quando, que horas, como, tá indo. E com muita brincadeira, com muito jogo, com muita diversão, assim. Esse processo de criação é um processo que você tem que se divertir. E não tem a obrigação exata, assim, primeira de decorar um texto e chegar na sala de ensaio com o texto pronto. O que você tem que querer jogar um jogo. Então, o primeiro dia foram exercícios físicos e depois a gente brincou de montar a história inteira. A gente contou a história inteira pra gente ter esse chão para poder começar a levantar as cenas. Então esse foi o primeiro dia. E hoje, no segundo dia, a gente já se aprofundou um pouco mais e a gente desenhou até a 6ª cena. Então a gente foi indo uma por uma, fazendo pelo método até da plataforma, que os atores são as coisas, eles vão fazendo os movimentos, a gente vai montando e levantando os textos. Nada é fixo, nada é concreto, nada vai ficar, só que você vai rascunhando primeiro o espetáculo. Então hoje meu objetivo agora é fazer a cena da Baby Girl e mais uma depois, que acho que é a 6ª e a 7ª cena. E é isso. Então amanhã eu conto para vocês o que aconteceu. E gravo um pouquinho e mostro um pouquinho. E se existir alguma pergunta também, eu posso ir respondendo. Não sei, a gente vai indo assim. Um diarinho de bordo, tá bom? Até já! Quem é você? Nesse início de processo, eu sabia que eu queria usar um cenário, mexer no cenário com alguma coisa que era abstrata. Então eu tinha essas caixas e o produtor me emprestou essas caixas pra gente brincar. 102. Nossa, nem parece. A minha avó tem 85, tá bem mais acabada. Mas de onde você veio? O estímulo da brincadeira também ativa uma outra parte do cérebro para você poder criar brincando. Esse é o intuito, criar brincando. Didi, eu acho que não tá acreditando que é verdade o que a Momo contou. Ai, você não tem imaginação, Beppo. O mundo todo é uma grande música, uma grande história, ó. E todos nós participamos dela. Criançada, é o seguinte, olha só.
Você já sabe do que Uma se coisa eu trata, acho né? também Fez importante assim, ó. dizer é que os atores, eles começam a entender nesse processo que eles são os donos do caminho do processo deles. Então eles têm que oferecer muita coisa. E eu, na direção, eu recebo tudo, eu pego tudo que o ator me dá, eu transformo em alguma coisa. Se ele me dá o ritmo de fala, se ele me dá o ritmo de perna, um movimento de braço, tudo eu pego, porque eu sei que vem dele. E ele é uma pessoa única. E ele ia roubar o tempo poupado. Falou na moral, sem nenhum constrangimento. Eu fiquei só ouvindo com os olhos bem atentos. Quando ele se deu conta que falou demais, saiu desesperado e nem olhou pra trás. Ouçam todos com atenção, está na hora de acordar. Na cidade tem ladrão que seu tempo quer roubar. Para mim, a marcação de cena, ela não é importante porque eles têm que fazer uma marcação. Não, para mim a marcação é um combinado. É um combinado entre a direção e os atores. Então eles têm uns lugares, é como se você atravessa um rio e tem umas pedras, e você vai pisando nessas pedras para você não cair na água, entendeu? Então eu vou dando algumas marcações para eles irem fixando alguma coisa na cabeça deles e entendendo também o que eles estão falando. Senhores, convoquei essa reunião imediatamente. Estamos gastando muito nosso tempo atrás dessa menina Momo. Preciso que a gente não gaste tanto tempo de estoque. O nosso tempo morto está acabando. Mas, senhor, ainda temos muito tempo em estoque. E também, o que vale a vida humana? Quem é Momo? Precisamos perder tanto tempo assim? Essa menina tem um pacto com o diabo. Momo! Momo! Exatamente, desconfio que ela seja amiga daquele senhor do tempo. Precisamos prestar muita atenção. Vamos procurar essa mulher mágica. Não gostei desse plano. Não gostei desse plano. Precisamos de algo melhor. O que você acha? Não sei ainda muito bem. Com certeza. Acho sensacional, meu senhor. E concordo com esse plano. Porém, tem Será? algumas ressalvas. Ao invés de irmos atrás de Momo, por que não vamos atrás dos amigos? Beppo. 36 páginas, a gente está na página 21 já. Existe um mistério muito grande que faz parte do dia a dia. Todos os seres humanos participam, embora poucos reflitam sobre isso. Nem sabia da existência dessa tal caixa. Mas agora já sabe. O senhor é o Fuse Barbeiro, não é? Sim, claro que sou Braga. Temos a ciência que o seu tempo está sendo desperdiçado entre barulhos de tesouras, conversinhas e espuma de sabão. Imagina se o senhor tivesse mais tempo. Porque não aparece mais ninguém lá em casa, a gente tá esquisito isso. Puxa vida, eu tô tão ocupado com toda essa obra que eu ainda não terminei. Mas vamos comigo, rapidinho. Mas eu posso ir até a sua casa. Só rapidinho. Texto. O pássaro bateu asas. Bateu asas. E voou. Chega! Ela pode estar embaixo do edredom. Eu sou a boneca perfeita! E aí, menina, se você não conseguir a boneca perfeita, eu também posso te dar outro presentinho, que é Bibi Boy, o amigo da Bibi Girl. Olá, eu sou o Bibi Boy, eu sou o boneco perfeito. Todo mundo tem inveja de você e da Bibi Girl. Oi, Bibi Boy, como vai? O processo agora é levantar as cenas do chão, tirar do papel e fazer elas existirem no fígado, intestino deles, sabe? Fazer eles sentirem mais a peça. E também personagem e tudo. O certo seria vocês pegarem ele como se ele fosse... então... Então, de repente, fazer 4 cantos. Aí, mas é aê, durinho.
eu entendi. O que eu preciso fazer? Então eu tenho que achar entre eles uma relação muito bonita, assim, que as pessoas que elas se vejam em si, que elas se vejam assim nos personagens, na história. Por razões pandêmicas, tivemos que interromper essa nossa segunda fase. 6 meses depois, todos estavam vacinados. Nós fomos recomeçar a terceira fase na oficina Oswald de Andrade. Nós estamos agora na segunda etapa do Momo e o Senhor do Tempo da criação, porque a primeira teve que parar, mas estamos aqui firme e forte. E eu vou contar para vocês o dia 1 e dia 2 do nosso jornalzinho, que agora a gente está seguir com força nesse jornal, que vocês vão entendendo todo o nosso processo também. Como a gente teve tempo também da primeira parte para a segunda agora, a gente está ensaiando graças com o cenário. Porque o cenário, ele, na minha linguagem, ele é muito útil, ele faz parte da dramaturgia. Então eu tenho as caixas de 3 tabelas, que elas vão ser várias coisas. Então é uma 3 tabela de madeira naval, e os homens cinzas usam para sugar o tempo das pessoas que eles guardam aqui dentro. Numa cidade onde você pode olhar de dentro de um barco e você pode dirigir esse barco e você pode morrer afogado nesse barco. Socorro! Mil e uma utilidades para você criar. Eu levantei ontem a primeira cena só nas imagens das caixas. Aí, agora a segunda cena também, eu vou construindo um barco, sabendo já a dramaturgia e já sabendo o que a gente decidiu no que fazer com a história do Michael Ende, aonde colocar. E essa história vai ser colocada na memória de um pai que tenta contar uma história para a filha dele que está crescendo e já não olha para ele mais como um herói, né? Quem é a heroína dessa história é a Momo. Então é isso. Então a gente está agora brincando com o cenário, fazendo imagens, transformando, vendo o que é necessário, qual que é o tipo de musculatura que a gente vai usar mais para segurar as caixas. Depois vocês vão ver as imagens das caixas lá. É isso. No terceiro dia a gente trabalhou os seres cinzentos, que são criaturas que se utilizam do tempo das pessoas para eles viverem. Eles não são seres humanos, né? Então eles são feitos. Então toda a movimentação deles, eu pedi para o Beto e para a Gi, para o coreógrafo, para transformar essa movimentação numa movimentação não natural. E aí, ao mesmo tempo, também utilizar as caixas como se fossem malas para trabalhar, coisas para guardar o tempo das pessoas, enfim. Então a gente traçou linhas muito retas e muito misteriosas. Esse foi a intenção e o estado dos atores para fazer os Homens Cinzentos. Fico aqui trabalhando nesse trabalho solitário. Depois eu trabalhei a Momo e o Senhor do Tempo. E eu precisava achar uma relação entre os dois atores. Então ela é uma coisa mais delicada, mais infantil, e ele tem a sabedoria. Então essa relação eu também usei muito a música para unir os dois. E muito brincadeira de pai e filho, brincadeira de compreensão e cutucação, sabe? Provocação. Então essa foi o ritmo dos dois atores que eu utilizei para fazer a Momo e o Senhor do Tempo. Agora, hoje, no quinto dia, a gente está fazendo o barco, que é a cena das crianças que vão transformar aquelas caixas num veleiro, numa coisa gigantesca, e vão andar pelos mares, vão conquistar as terras e vão descobrir a Momo, que é quando ela chega. Então é a primeira relação dela com as crianças. Quem é você? Eu sou Momo. Momo? Só isso? É, só isso. E ela vai. E ela ajuda eles no barco. Ou seja, ela alimenta a criatividade das crianças
E aí a história vai se formando. Então nós estamos no primeiro bloco da história, que é um bloco muito solar, muito gentil, vamos dizer, entre os atores, até entrarem os Homens Cinzentos. É isso. Vamos continuar. Era uma vez uma linda menina que chamava-se, uma linda princesa que chamava-se Momo. De vista, esse espetáculo, no meu olhar, na minha forma, na minha linguagem, assim, do jeito que eu faço, é uma peça, eu sempre falo, é uma peça de ator, de atriz. Por quê? Porque eu dependo muito do entendimento físico e mental e do prazer de quem está contando essa história. Eu acho que ele precisa. Ele tudo bem, ele é contador de histórias, mas aqui é um show dele. Vamos. Porque aí tem começo, meio e fim. É pra vocês. Pega o live, custa 5 centavos, mas depois na peça vocês vão consultando, vai somando pra frente. Vai. Eu sou o mestre minutos, segundos, hora. Aí realmente jogo com o público, olha, desculpa, não me apresentei, eu tava tão aqui. Não, bem-vindo pra sua festa. Eu sou o mestre minutos, segundos, hora. Já foi. A ação conta, e para a ação contar, o ator tem que estar entregue, sabe? Então, por isso que eu falo que é uma peça de ator e de atriz, é porque você realmente tem que gostar do prazer e gostar de brincar, porque é uma peça sobre brincadeira. E aí você brincadeiras vai jogar o texto aqui. que mas contam eu quero história. mais ver como você faz a Cassiopeia agora. Uma das coisas também quando você está criando, ou quando todos estão criando, é você saber que tem muita cena que não vai ficar. Já não sei mais o que eu tô falando. Tem muita cena que você vai levantar, vai ficar horas nela e você não vai utilizar ela mais pra frente. Essa foi uma cena que a gente estava com a ideia de colocar uma câmera em cima e projetar essa imagem que eles estão deitados no tecido. E aí a gente viu que pelo budget, enfim, por vários motivos, a gente não vai ter o vídeo para fazer essa cena. Então a gente teve que reformular ela inteira. Então essa cena que vocês estão vendo não vai acontecer no espetáculo. Aí você tá. Uma perna pra lá e uma perna pra cá. Aqui você tem que dar aqui. E sabe que é bom? Olha, Bons atores, boas atrizes são aquelas que sabem mentir. Ator bom é um ator que sabe mentir. E a criança gosta muito. Tem muito tio que chega e fala, eu sou o lobo mau. A criança faz, lobo mau. E não tem nada acontecendo. Ele só falou pra ela que ele era... Por quê? Porque ela compra. Ela quer que você minta. Ela quer que você pense que você é isso. Ela não quer viver no mundo das coisas que são reais. aí que já é a piada. Mas aí eu não sei. Isso aqui, você não pode fazer assim, você tem que estar assim. Oi, gente. Nós estamos 7 dias, hoje é quarta-feira, 7, 8, 9, 10, 11. no 10º dia de ensaio. Eu dividi mais ou menos, tem 36 cenas, eu tenho que fazer mais ou menos 6. Vi quantas semanas a gente tem, eu tenho que fazer pelo menos umas 3 cenas por dia que eu tenho que ir subindo, porque aí eu vou chego até o fim da peça e vou refazendo ela. Agora eu estou simplesmente pensando em como eu entro, como eu saio com o cenário. Vamos esconder o cenário, Daniel. Só para entender, porque eu acho que foi uma imagem diferente. E também um pouco na relação entre os atores. São as que tem. Um mesmo ator faz criança, depois faz cinza, depois faz Didi, Food, enfim. Tem cada ator tem pelo menos duas diferentes interpretações. Então, a gente está aí começando a conversar e começando a entrar nisso, para pelo menos quando eles falarem o texto, falarem em branco,
para entenderem o que é e a ação que é. O que é que eles têm que fazer quando eles chegam? Eles têm que convencer alguém? Então tá, então eu tenho que convencer alguém. Quando você tenta convencer alguém, você tem uma outra energia. Quando você tenta seduzir alguém, você tem uma outra energia. Então o ator precisa saber o que ele vai fazer na cena. Então esse momento, eu tô levantando como se eu estivesse subindo um esqueleto mesmo dela e fazendo muita ligação entre as cenas com as caixas. Eu tenho 60 caixas que eu tenho que... Não é que eu quero ficar mudando cada cena uma coisa, que também fica um pouco chato, mas essas caixas elas vão aparecendo, elas são meio uma protagonista, elas se mexem sozinhas, assim, e os atores que brilham, entendeu? Então é isso, então essa é a nossa luta aqui, para entender como entra, como sai, como fala e o que fala, sabe? É esse o movimento. Mega Link, sem eles não teria transmissão. E agora quem vai ganhar a Big Girl é os vencedores. Entrando na segunda parte do espetáculo, que é a parte onde os seres cinzas começam a ganhar, a dominar toda a cidade. Então, essa roda da fortuna, que relaciona com roda do dinheiro, roda do tempo, o André Cortez, que fez o cenário, escreveu tempo, que era para dar essa sensação do controle que eles tinham do tempo em cima da história. Então, a história começa a ir muito mais rápido e as coisas começam a acontecer muito mais rápido e os prédios a crescerem e as pessoas com menos tempo. Então, é uma segunda fase da peça agora. Você não deixa, né? Ponho, vou subir, você não deixa. Vou levantar, você não deixa. Eu não sei, você está procurando... Você vai estar no jogo, né? Tem possibilidade. Seja. Outra vez? Sim. Meu querido, já faz um ano que isso acontece. Toda semana o senhor vem aqui. Acho que tem atividade. E ele assim, tá ligado, acabou de sair, fudido, pega a bicicleta dele, tá meio assim, aí encontra você, sabe assim? Aí é uma. Isso aqui é meio uma realidade, ele já esqueceu. E aqui ele não é de verdade. A Cassiopeia, que é uma caixa com 4 rodas, 2 olhos redondos, é um personagem muito importante nessa história. E é um personagem que realmente ela é o fruto da imaginação do público. Então a Camila, que é a Momo, vai ter que acreditar e vai ter que fazer com que o público torça para a tartaruga, para que a tartaruga leve para a casa do Senhor do Tempo. Então tem um exercício muito gostoso para o ator aqui, abrir para o público entrar como cúmplice. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, precisaremos também de Nani para continuar essa parte, porque são 8. Então, o Fabrício pode fazer 4. Se puder pensar em 3 músicas diferentes, o tchá, 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 esse é bom, tem que ser bem forte, som. Quê? A homenagem para o Jim Carrey. Também. E põe aquela música lá. Hoje eu vou falar de uma outra coisa que para mim é quase tão importante quanto um texto ou quanto um grupo de atores bons para você fazer uma peça, que é o espaço que você ensaia. Esse espaço, ele é um espaço sagrado. Ele é um espaço que ele tem que respeitar e ser respeitado. E eu luto muito quando eu faço os meus espetáculos para eu ter um espaço de ensaio onde os atores se acomodem bem, onde eu tenho um lugar que eles tomem um café, uma coisa, eles se ajeitem, nem que seja uma mesinha e tal, onde a gente possa colocar o nosso cenário, o nosso espaço de criação,
Porque a gente precisa de muita mensagem de anjo, sabe? A gente precisa estar muito aberto, estar conectado com para cima. A câmera atrás de costa é muito estranho, né? Talvez aqui você fique um espanadorzinho para passar. Não podia ter uma coisa de papel que está acompanhando, né? Só dando. O texto, não sei. Porque quando você está criando, você não está no teu estado natural, o estado assim de quando você vai comer, quando você vai dormir, quando você vai falar com as pessoas, você está em outro estado, então você precisa buscar esse estado, e você precisa buscar uma das condições importantes para mim, que eu acho, para você estar nesse estado de criação, é você ter um espaço, estar num espaço onde tudo é muito respeitado, o espaço está limpo, está arrumado, o cenário está bem colocado, ou os objetos que vão chegando, eles serem organizados de um lado, tem uma mesa para trabalhar, enfim, pode ser, você pode chamar de toque ou você pode chamar de processo de criação barra espaço de criação. A gente estava num lugar ensaiando, aí a gente... são coisas que acontecem, a gente conseguiu esse outro espaço que a gente pode ficar mais tempo. Então, nesse espaço aqui, que eu preciso agradecer muito meu amigo Wagner Freire, do meu coração. Wagner, I love you. A gente está ensaiando aqui no espaço dele e esse espaço está podendo promover um outro período de criação, um outro estado de criação para a gente. Você falar também é uma coisa que te dá um foco, não só o sentimento de solidão, de coisa, é a força física, é mais peso. É o peso físico mesmo que você tem, o peso mesmo que você fala e concentra mais. Quando você tem alguma dificuldade, por exemplo, que o ator não está correspondendo com o que você está querendo, das duas uma, ou a sua ideia não está sendo passada, ou ele não conseguiu entender, ou eu não consegui me fazer entender, ou ele tem alguma coisa na cabeça que ele não está conseguindo mostrar. Então, eu fico provocando de várias formas, até ele quebrar essa porta, até ele abrir isso daí para mim, entendeu? Pro novo jogo. O processo que eu tô agora, eu ainda tô me entendendo com o cenário, porque a proposta do cenário é uma proposta que você está e você é o que você faz, né? Você cria um barco, você cria uma ilha, você cria uma casa com essas caixas. A única coisa que parece uma árvore é essa árvore. O resto, vocês podem ver, eu estou mexendo só com caixas e com a possibilidade de criação. Por que eu estou fazendo isso? Porque o autor, o Michael Ende, o que eu entendi do livro dele é que o que importa para ele é uma criança criativa. O que importa para ele é você imaginar coisas. Ok, vocês deram isso pra gente. Falta cumprimentar. Falta chegar, ele tá escondido. Acha ele. Falta dar um susto nele. Falta alguma chegadinha. Joga fora. E aí? Aí começam a cair letras do céu. Palavras inteiras desabam das nuvens. Uma das últimas coisas que eu faço é o começo sem ter chegado no final. Não faço nunca isso. Eu tenho que chegar no final para entender o que conecta o final do começo. Agora eu tenho que começar a fazer um monte de conexão dramatúrgica. Ele procura a história e dessas histórias ele fala, puta, nessas imagens que me vem letras caindo, que nem meu avô dizia, qualquer coisa pode acontecer, do céu pode vir qualquer história, né? Sim. Ó, vocês têm 25 gestos para viver. Para fazer essa peça. Tipo The Sims, aquelas coisa de simulação, né? Você tem isso. Sempre você vai reagir. Não tem tempo morto, não tem uma coisa de esperar e vou falar diferente. Não. Tem ocupação de espaço o tempo todo. Tem que fazer, porque um só sobrevive como está do lado do outro. Eu tenho que fazer um trabalho psicológico muito
grande, porque quando o coreógrafo começa a mexer na minha peça, eu fico um pouco com ciúme. Mas o Beto e a Gisele, os dois, eles assistiram toda a concepção. Eles estavam desde da primeira leitura, eles passaram todos, eles viram todos os dias que eu subia as cenas e eles entenderam o porquê de cada cena. Eles não foram para ação, não foram, a gente não viu, por isso que ele está muito sério. Uma ideia. E eu estou muito intrigada, falei isso para Carlos, como é que a gente espacializa isso, a gente vê isso no espaço, esse conflito desse pai perdendo essa criança, né? Então agora, o tanto que eu eliminar e o tanto que eles colocarem de movimento, para mim vai ser muito bom e útil para a peça, porque eles vão colocar sentido no movimento dos atores. Então isso para mim é importantíssimo. A coreografia para mim é uma coisa, não é uma dança, é uma continuidade da dramaturgia. Acho que a gente está chegando para o fim de uma primeira fase, que é esse primeiro mês de levantar a peça, mexer no cenário, levantar as cenas, entender as cenas, fazer os cortes. E agora o momento cada cena que eu vou fazer, eu vou definir, eu vou meio que fechar ela, definir o texto completamente, os atores vão decorar e eu vou fechar a movimentação. Oi? Quem é você? Bom, seja quem for, eu estou feliz que pelo menos você tenha vindo me visitar. Quer entrar, conhecer minha casa? Eu posso oferecer uma tapioquinha? Então, até o fim da semana, eu vou fazer todas as cenas em diferentes momentos e aí no final de semana eu vou fazer um corrido para ver o que ficou e o que se tem ainda alguma coisa que eu preciso podar mais. Porque depois que eu finalizar esse mês, porque a gente já começou em junho do ano passado, relembrando, hein? Fizemos 15 dias em junho do ano passado, a gente está no 15º dia dessa segunda parte. Voltamos um ano depois por causa dessa pandemia. E agora, nesse primeiro mês, nessa primeira fase, eu tenho a peça. Eu posso apresentar a peça se eu quiser. Só que, obviamente, gorducha no sentido muito texto, muito movimento, muita coisa. Então agora é a hora de apertar e deixar ela ágil. Deixar ela tão ágil que a criança não vai nem poder olhar de lado, assim. Ela vai falar, nossa mãe, não tem como sair. Tem que ficar parado olhando, assim. E é isso, eu tô indo pro final, para a segunda fase desse espetáculo, que é o final. Seguinte, para finalizar, depois de um processo gigante de um ano e pandemia, isso e aquilo, a gente está muito feliz de apresentar esse espetáculo. Se é bom ou se não é, isso não importa, porque que teve trabalho, teve.